Para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus, estamos dando início a mais um culto ao Senhor, de louvor, de adoração, de honra, àquele que é o único digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Vos saúdo na gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo e que o eterno Deus continue grandemente abençoando a tua vida, teu lar, tua família. Te convido a orar no nome santo de Jesus, oremos. Amado e bondoso Deus, diante de ti estamos no início deste culto, sempre no nome de Jesus, para te agradecer por essa rica e sublime oportunidade que nos concedes de a ti cultuar, louvar, adorar o teu nome, ouvir a tua palavra, falar contigo, tu falares conosco. Nossa mais eterna gratidão. Dê a tua bênção, a tua paz, o teu amor, a tua graça, a tua bondade, as tuas infinitas misericórdias a todos os que estão participando desse culto. Cada lar, cada família, cada parentela representada, dá a tua bênção. Fica conosco, perdoa, pois, de graça os nossos pecados e aumente a nossa fé em ti. É o que eu te suplico, sobretudo, eu te agradeço, sempre no nome sublime de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Quero ler o salmo, maravilhoso salmo de número 150. Salmo 150, o salmista exorta toda a criatura a louvar o Senhor. O salmista exorta toda a criatura a louvar ao Senhor. E é maravilhoso poder louvar ao Senhor. Salmo 150 diz a Bíblia: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. Louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Que o Eterno muito nos abençoe pela leitura da sua rica, maravilhosa e eterna palavra. E que nós possamos ter sempre esse desejo de louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, adorar ao Senhor. Que o louvor ao Senhor seja sempre na nossa boca, no nosso ser, na nossa alma, e que possamos sempre externar ao nosso Deus e àqueles que estão ao nosso redor, que só o nosso Deus, o Deus eterno, é digno de todo louvor. Louvemos ao Senhor, cultuemos ao Senhor. Participe do culto com reverência, com galardia, louvando, engrandecendo, enaltecendo e exaltando o nome do Senhor, o nosso Deus. E que Ele muito nos abençoe neste culto e aceite esse culto no trono de glória dele. Possamos, ao final desse culto, nos sentirmos abençoados, justificados pelo Senhor, na plena certeza que a Ele e somente a Ele prestamos o culto. Louvemos a Deus, Deus te abençoe. Amém. Saudamos os irmãos na amada paz do Senhor Jesus. Mais um culto de louvor a Deus e eu te convido, venha adorar a Deus conosco. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto, os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido,
estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz impossível se torna possível pra te abençoar. Só Jesus pra te ajudar. Só Jesus pra te ajudar. Glória a Deus. Se você se sente sozinho, triste, abandonado, nesta noite Deus está falando que Ele é na sua vida, que Ele está com você em todo o tempo. Creia nas promessas do Senhor, que falou: eis que estou convosco todos os dias. O Senhor é contigo, meu irmão. Ouça a voz de Deus através deste hino falando com você. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que dos filhos sempre vejo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e pra sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos temores abatido e pela seta ferido, eu também vou com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo
Deus abençoe, meu irmão. Siga confiante que Deus é contigo. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Para saber as profundezas que ele tem, eu queria ir ao espaço para saber que altura tem, da terra até chegar aos altos céus. Eu queria passear lá em Naim, passar os dias em Jerusalém, mas estes pensamentos podem ser em vão. Eu quero mesmo é ver Jesus e tocar em suas mãos. Imagine como deve ser muito lindo o seu olhar. Quando nele estou pensando, sinto vontade de voar, 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 voar.
poder participar do corpo de Cristo. Amém? Deus é Deus. Não importa as circunstâncias, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém. E somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Ele sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. 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 Sempre declare: Deus é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um culto de louvor ao nosso Deus.
que tudo que acontecer nessa noite seja para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade que o pastor Marcos está nos dando de poder falar da palavra de Deus neste culto de louvor ao Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Iremos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, mais uma vez estamos diante da Tua santa e bendita presença nesta noite, Pai, para Te agradecer por mais este culto de louvor ao Teu santo e bendito nome. Tudo que acontecer nesta noite seja para a glória do Pai, a glória do Filho e a glória do Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo possa falar em cada coração que está participando deste culto. Porque nós não vamos ao culto para assistir culto, nós vamos ao culto para participar do culto. E nós estamos participando nesta noite. Tudo que houver aqui seja para a glória Tua, Senhor. É por amor desse Jesus maravilhoso, que eu, com perdão dos meus pecados, eu Te agradeço pela grande oportunidade que Tu nos concede de falar um pouco da Tua santa e bendita palavra. Em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, amém. Graças a Deus pela oportunidade, mais uma vez que nós temos, de nesta noite falar um pouco da santa e bendita palavra de Deus que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós vamos ler o texto que está escrito lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 19. O texto que nós vamos ler é um pouco comprido, mas vale a pena, principalmente para aqueles que talvez, meu irmão e minha irmã, que ainda não pegaram na palavra de Deus no dia de hoje ou na noite, já estamos na noite, que isso possa servir de incentivo, de ânimo, de coragem para ler, para examinar, porque a Bíblia Sagrada, eu sempre digo isso, Bíblia Sagrada não se lê, Bíblia Sagrada se examina para ver o que o Senhor quer falar conosco. E nesta noite, mais uma vez, nós vamos examinar a Bíblia Sagrada, ver o que Jesus quer falar conosco, o que o Espírito Santo quer falar conosco. Tudo que acontecer nesse culto, seja para a glória dele, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só Ele merece toda a honra e toda a glória. Por isso que nós sempre falamos que eu possa desaparecer neste momento e só o Espírito de Deus aparecer para a glória dele, em nome de Jesus. Vamos ler Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16. Já falei que o texto é um pouco comprido, mas vale a pena meditar sobre ele. Aliás, para quem tem conhecimento da Bíblia Sagrada, é um texto bastante conhecido, que está escrito na palavra de Deus, escrito pelo apóstolo Mateus. Diz assim a partir de 19, a partir do versículo de número 16. Eis que aproximando-se dele quem? De Jesus, de Jesus, um mancebo é jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Que pergunta maravilhosa fez esse jovem rico. Pergunta espetacular mesmo, que ele queria saber o que ele fazia para herdar a vida eterna. Será que o irmão e a irmã já fez essa pergunta para Jesus? Senhor, o que eu posso melhorar para herdar a vida eterna, para morar no céu contigo? O que eu posso fazer? E no versículo 2, no versículo 17, Jesus dá a resposta. E ele disse-lhe, por que me chamais de bom? Eu comento muito, eu falo muito sobre esse versículo, que eu amo demais esse versículo. Essas palavras de Jesus. Por que me chamais de bom? Porque o rico foi chamar Jesus de bom. Jesus não era bom, ele era ótimo. Jesus é bom demais, meu amado irmão e minha amada irmã. Mas Jesus faz essa pergunta para o jovem rico. Por que você está me chamando de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Meu irmão,
me deixa até emocionado. O Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, falando, bom é meu Pai, que está nos céus. E às vezes alguém faz alguma coisa para nós oh, que pessoa boa. Diz a palavra de Deus que não existe nenhum bom na terra. O próprio Jesus aqui, quando o rico chama ele de bom, fala, por que você está me chamando de bom? Bom é meu Pai. É bom o Pai que está no céu. Ele era bom, ele era ótimo, ele era espetacular. Ele morreu na cruz pelo teu pecado, ele morreu na cruz pelo meu pecado, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Não há bom um só, ele diz assim, não há bom um só, que é Deus. Disse Jesus, não há bom um só que é Deus. Ele era o próprio Deus. Se quereis, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Os mandamentos estão aqui, os 10 mandamentos estão aqui na palavra de Deus. Os 10 mandamentos estão aqui nos evangelhos que Jesus nos ensinou, falando sobre os 10 mandamentos. Disse-lhe, aí o jovem rico perguntou, quais esses mandamentos? Que mandamentos são esses? O jovem rico, não sei se ele não sabia mesmo mandamentos, talvez não tivesse examinado a palavra de Deus ainda, ou ele quis fazer outra pergunta maliciosa para Jesus Cristo. Quais são os mandamentos? E Jesus disse, não matarás. Jesus repetiu os mandamentos para ele, que está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou repetir esses mandamentos ditos pela boca do próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não matarás, Jesus, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Meu irmão, nós sabemos que alguns desses mandamentos não é fácil nós seguirmos, mas é possível, porque eu sei que é possível, eu tenho repetido isso, porque está na palavra de Deus. Tudo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é possível, senão o Espírito Santo não teria colocado aqui, Não matarás, não cometerás adultério, meu irmão, minha irmã, não furtarás, não roubarás, a melhor palavra, não dirás falsos testemunhos, não mentir, falso testemunho é mentira, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Nós temos que honrar meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe, se não são bonzinhos, são ruins, seja o que for, é teu pai, é tua mãe, honra eles. Aleluia, glória a Deus. Porque se você não é pai ou você não é mãe, um dia você pode ser. Pode ser. E se você já for pai ou já for mãe, peça a Deus que seus filhos possam te honrar, realmente ter orgulho de você. Mas para que isso aconteça, você precisa merecer esse orgulho que o seu filho deve ter, ou filha deve ter de você. Não furtarás é não roubar. Isso é pecado, que a pessoa sabe, é o mais simples das pessoas sabe que roubar, tirar alguma coisa do nosso próximo é realmente pecado. Não dirás falso testemunho. Falso testemunho é mentira. E mentira, eu sempre repito isso, mentira, o diabo é o pai da mentira. Quem dá um falso testemunho está mentindo, está desagradando a Deus. Disse-lhe o mancebo, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Como era bonzinho esse mancebo, hein? Esse jovem. Como ele achava que ele era bonzinho. Ele quase que falou, oh, Jesus, eu sou perfeito. Esses pecados aí eu não cometo, eu sou perfeito. Mas a palavra de Deus diz que não existe um perfeito na terra. O único perfeito que passou aqui foi Jesus. E quando chamaram ele de bom, aqui no início eu li, quando chamaram de bom, por que vocês me chamam de bom? Bom é meu Pai que está no céu. Jesus que falou isso, Filho de Deus, o próprio Deus. E ele era bom.
Ele não era bom, ele é ótimo. Aleluia. Porque ele teve coragem de descer aqui nesta terra e morrer por você, morrer por mim, que somos miseráveis pecador. Mas hoje, graças a Deus, eu posso dizer, eu quero que o irmão e a irmã que estão me ouvindo aqui nesta noite, posso também dizer, agora nós somos pecadores sim, mas lavados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, meu irmão. Somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é fácil fazer isso. Honrar o pai e a mãe até que pode ser fácil, mas amar ao próximo como a nós mesmos não é fácil, meu irmão e minha irmã, mas é possível. Eu sempre repito essas palavras. É possível, eu sei que é possível, que está na Bíblia. Está escrito na Bíblia. O Espírito Santo de Deus escreveu. O Espírito Santo escreve. É possível, tudo é possível. Amarrar o teu próximo. Disse-lhe o mancebo, disse-lhe o jovem. O jovem respondeu, retrucou com Jesus. Tudo isso eu tenho guardado. Entre outras palavras, ó Jesus, Senhor Jesus, eu sou bonzinho. Tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Isso para mim não é novidade. Será que ele estava falando a verdade? E não adiantava com Jesus. Ninguém pode mentir para Jesus, meu irmão. Ninguém pode mentir para o Espírito Santo de Deus. Ele sabe tudo o que se passa em nós. Ele sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, daqui a meia hora. Ele sabe tudo o que se passa. Ele sabe que hoje pela manhã nós fomos no culto doméstico, no culto na igreja. Ele sabe disso também, que nós estivemos lá no culto de oração na igreja. Ele sabe tudo antes de acontecer. Ele já sabe o meu pensamento. Quando eu levanto, ele já sabe o que eu vou fazer durante o dia. As oportunidades que ele vai me dar, se eu vou aproveitar as oportunidades. Tudo isso eu tenho guardado da minha mocidade. Que me falta ainda? O jovem ainda pergunta, que me falta? Tudo isso que o Senhor falou para mim, eu tenho procurado fazer na minha vida. O que ainda me falta? O que ainda me falta? Aí ele tocou no ponto fraco, e todos nós temos nosso ponto fraco. Não existe um perfeito sobre a terra, ninguém, na humanidade que seja perfeito. Todos nós temos nosso ponto fraco. E aí disse-lhe Jesus, quando ele falou que fazia tudo isso, que para ele não era novidade o que Jesus estava falando. Parecia o tal, queria ser o tal. Como hoje muita gente é assim mesmo. Muita gente às vezes quer saber mais do que Deus, até. Infelizmente, tem essas pessoas. E às vezes até dentro da igreja, que você vai mais do que o Deus. Aí disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ó, jovem, vá, vende tudo que tem, tudo que você tem e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem e segue. O que é na terra, meu irmão e minha irmã? O que há de bom na terra, minha irmã e meu irmão, mas comparado com o reino de Deus? Nada, nada. Nós temos que estar aqui procurar viver uma vida que agrada ao Senhor, que agrada a Jesus Cristo, nosso Salvador, para que um dia nós possamos ter herança lá no reino de Deus. E subimos, quando partimos para a glória, crendo que iremos estar com Jesus eternamente, até a volta dele ou eternamente com ele, meu irmão. É a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. É seguir a Jesus, é agradar a Jesus. Muitas vezes nós queremos agradar nosso pai, nossa mãe, nosso filho, esquecemos de agradar a Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia que diz isso, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus não quer ficar em segundo, meu irmão, muito menos em terceiro. Jesus quer o nosso primeiro lugar e é isso que nós precisamos fazer, colocar ele em primeiro lugar.
Se queres ser perfeito, disse Jesus ao jovem, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Segue, pode dar tudo que você tem para os pobres, não vai te faltar o pão de cada dia, que é o principal. Jesus mesmo disse que o pão de cada dia é o necessário que nós precisamos no dia a dia, meu irmão, minha irmã. E Jesus falou isso para o rico, para o jovem rico, que era muito rico. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem e segue. Às vezes nós não damos nem um trocadinho para o pobre. Pediu ao rico que desse toda a riqueza dele para os pobres. Mas valia a pena. Não que ele comprasse o reino dos céus com dinheiro, nada disso. Mas Jesus queria ver até onde alcançava a fé dele, a obediência dele ao Pai. Vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e siga-me. Teremos um tesouro no céu, meu irmão. Faz mais de 60 anos que eu estou esperando receber esse tesouro no céu. Faz mais de 60 anos que, pela graça e misericórdia do Senhor, estou nos caminhos de Jesus, procurando a volta, esperando a volta dele, e para um dia morar, ter esse tesouro, ter um tesouro no céu. Oxalá, meu irmão, minha irmã, meu irmão e minha irmã que talvez esteja me ouvindo. Oxalá que nós nunca desanimamos. Oxalá que nós nunca ficamos para trás, deixamos as coisas espirituais para trás. Oxalá nós procuramos estar com Jesus, como ele disse mesmo, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. O irmão só vai ganhar esse tesouro no céu. Presbítero Reinaldo, você só vai ganhar esse tesouro no céu se você ser fiel até a morte. Se você desviar no fim, deixar o caminho no fim, você perde esse tesouro que está no céu te aguardando. E vale a pena, meu irmão, vale a pena servir a Jesus. Vale a pena estar no caminho do Senhor. Vale a pena estar congregando com os irmãos na casa de Deus. Vale a pena servir a Deus, aleluia, glória a Deus. O jovem, quando Jesus faz tudo isso, e depois vem e me segue. Que bom seguir a Jesus. Oh, Jesus amado, que eu possa te servir até o fim da minha vida, até os momentos finais da minha vida. É só isso que eu te peço, Senhor. Só isso, te servir até o finzinho da minha vida. Eu não possa nunca me afastar dos teus santos e benditos caminhos. Esse caminho que um dia eu conheci, eu achei que conheci tarde, mas conheci no momento exato, quando o Espírito Santo me tocou no meu coração. E espero que tenha tocado no seu coração que está ouvindo essa mensagem. Não abandone Jesus. Não vale a pena abandonar Jesus por nada neste mundo. Nem pelas grandes riquezas que esse jovem tinha. Mas esse jovem não fez a troca. Vamos ver a seguinte, que esse jovem preferiu as coisas deste mundo. E quantos, meus irmãos, quantos estão preferindo as coisas deste mundo? Quantos até irmãos que eram irmãos na fé, então deixaram os caminhos do Senhor para seguir as coisas desse mundo, para se aproveitar das coisas desse mundo. O mundo é muito ingrato, ele tem muita coisa para nos oferecer, meus irmãos, mas Jesus oferece o melhor, que é a vida eterna, aleluia, é a vida eterna, para que um dia nós estejamos com Ele. Este mancebo, este jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Meu irmão, que valia as propriedades dele? Se um dia ele ia ter que deixar tudo. Ele teve que deixar, um dia que partiu, ele deixou tudo aqui. Já diz um ditado que roupa de defunto não tem bolso. E não tem mesmo, porque não se leva nada deste mundo. A única coisa que nós levamos é a nossa fé em Cristo, as nossas obras maravilhosas que devemos fazer. Não que nós somos salvos pelas obras, mas as obras
fazem parte da nossa fé em Cristo. E o mancebo, ouvindo essas palavras, ainda fala para a Bíblia, Jesus disse, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quando esse jovem partiu, quando esse jovem foi partiu, deixou este mundo aqui, o que ele levou com ele? Qual foram as propriedades que ele levou com ele? Nada, nós só levamos para os céu as boas obras que nós fazemos. E mesmo assim, ele chamou Jesus de bom mestre. Jesus falou, bom meu Pai que está no céu. Mesmo assim, meu irmão, nós precisamos tomar muito cuidado, procurar servir a Jesus sem interesse nenhum, sem interesse pessoal nenhum. Servir a Jesus porque nós queremos realmente um dia estar na glória com Ele. Pensou que coisa maravilhosa, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, se nós ainda estivermos neste mundo, seremos arrebatados, transformados, para estar para sempre com Ele. Se nós não estivermos, já temos ido para lá, para outro mundo, para a glória, para o céu, que maravilha será. Bom, e o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste. A Bíblia diz ainda que ele ficou triste, porque possuía muitas propriedades. O amor dele estava nas propriedades. Ele foi falar para Jesus o que ele precisava fazer para ganhar a vida eterna. Quando Jesus falou o que ele precisava fazer, ele ficou desanimado. Ele pensou que talvez Jesus ia falar, fica com as tuas riquezas, guarda bem a tua riqueza aí, porque quando você vai partir, você vai levar elas para o céu. Não, nós não levamos nada para o céu. Só as boas obras, graças a Deus, e a nossa fé no Filho de Deus, a nossa fé. Disse então Jesus aos seus discípulos. Aí Jesus deixa o jovem e se dirige aos seus discípulos. Aqueles que estavam seguindo com eles, os 12, aqui ainda Judas estava no ministério ainda. Os 12, Jesus se dirige para eles e diz, em verdade eu vos digo, Jesus falou, em que palavras pesadas? Em verdade eu vos digo que é difícil entrar um rico no reino de Deus. Aí há muita especulação. Jesus não falou que rico não entra no reino dos céus. Ele não falou isso. Está escrito bem claro. Ele não falou que o rico não entra no céu. É difícil entrar um rico no reino dos céus. Por quê? Porque geralmente o rico tem amor às coisas desse mundo, tem amor às riquezas. Quando nós temos a maior riqueza, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós temos a maior riqueza, que é o Espírito Santo de Deus, dentro de nós, habita dentro de nós, meu irmão. Mas Jesus se dirigiu aos seus discípulos para deixar realmente animar mais os seus discípulos a seguir nos caminhos. Eu outra vez vos digo, disse Jesus, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele não disse que rico não vai entrar no reino de Deus. Disse que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas que um rico pode entrar no reino de Deus. Pode entrar no reino de Deus, desde que não tenha amor à riqueza. Não tem amor às coisas desse mundo, meus irmãos. Muitas vezes o que nos afasta de Jesus, o que nos afasta do Evangelho é o amor que nós temos às coisas deste mundo. Nós somos apegados às coisas desse mundo, meu irmão. Certa ocasião Jesus diz, aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, família toda, por amor do meu nome, não é digno de mim. Se nós não deixarmos tudo, colocarmos Jesus em primeiro lugar, nós não somos dignos de morar no céu, meu irmão. Portanto, vale a pena nós deixarmos tudo deste mundo, para ir para o reino do Senhor, para ter um lugar lá na glória, juntamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Vale a pena, meu irmão. Vale a pena nós deixarmos as coisas deste mundo. Tudo aqui, já tem um corinho que diz, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair,
Pai, segura na minha mão. Aleluia. Meu irmão, irmã, se você não segurar na mão de Jesus, você está sujeito a cair. Fique sempre, mas não fique segurar hoje e amanhã largar na mão de Jesus. Fique sempre na mão de Jesus, segura na mão de Jesus, para que um dia você terá o privilégio de, quando partir, estar na glória com Ele. Pai, segura minha mão, não largue da minha mão. Meu irmão, como eu amo esse Jesus. Mas sabe uma coisa, irmão, eu queria amar muito mais. Eu queria ser mais fiel para Jesus. Eu queria agradar mais a Jesus. Eu queria, uma coisa que eu sempre falo isso, meu irmão, eu queria trabalhar mais na obra de Deus. Eu me considero um servo inútil, meu irmão, minha irmã, porque eu queria fazer muito mais do que eu fiz nesses 60 anos na obra do Senhor. Vale a pena trabalhar para Jesus. Vale a pena servir a Jesus. E Jesus continua no versículo 24, e outra vez eu vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, ficaram muito admirados. Eles andavam com Jesus estava ensinando eles a todo instante Jesus estava falando das coisas de Deus, porque acho que a conversa deles é só sobre o reino de Deus. A conversa de Jesus era só sobre o reino de Deus. Os seus discípulos ficaram admirados, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para ele, disse, eles nem falaram, pensaram, quem poderá salvar? Quem poderá salvar? Aí Jesus olhou para eles. Jesus conhece nós por dentro e por fora. Tome muito cuidado, meu irmão. Tome muito cuidado, presbítero Reinaldo. O irmão te conhece, Jesus te conhece por dentro e por fora. Conhece a cada um por dentro e por fora. Não adianta. De Jesus não se esconde nada. Não podemos esconder nada de Jesus. Nada mesmo. Porque Ele sabe, Ele nos conhece por dentro e conhece por fora. Tudo que se passa. O que eu vou pensar daqui 5 minutos, Jesus já está sabendo. Jesus está ouvindo eu pregar sobre Ele nesta noite, meu irmão e minha irmã. Como o irmão está ouvindo, a irmã está ouvindo, ele também está ouvindo, prestando atenção. Fala coisa errada, fala, presbítero Reinaldo, isso não era para falar, você não deveria ter falado isso. Por isso que eu amo esse Jesus, que Ele me conhece por dentro e por fora. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá salvar-se então? Os próprios discípulos que andavam junto com Ele, recebendo seus ensinamentos, ficaram admirados das palavras de Jesus. Quem poderá salvar-se? Aos homens é impossível, mas a Deus todas as coisas são possíveis, diz a palavra. Aos homens é impossível ser salvo. Por nosso merecimento, nós nunca seremos salvos, mas nós somos salvos pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Quem poderá, pois, salvar? Jesus, olhando para eles, disse, Jesus conhece o nosso pensamento, meu. O que eu estou pensando, o que eu vou pensar, Jesus já conhece. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Jesus, olhando para eles, disse, aos homens é impossível. Homem nenhum pode salvar homem, outro homem, outra mulher, ninguém, só Jesus. Só o sangue de Jesus pode salvar. Santo também, esses santos que andam por aí não sabem. Santos somos nós, que seguimos a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses santos que andam por aí não podem salvar ninguém, não salvam ninguém, meu irmão. Nem perdoa pecados. O único que perdoa pecados é Jesus. Aos homens é possível, mas a Deus todas as coisas são possíveis. Por isso que a Bíblia diz, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então Pedro, tomando a palavra, diz, este nós deixamos tudo e te seguimos. Quem receberemos? Jesus disse, em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós já assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas,
pelas palavras de Jesus. Temos que deixar tudo por amor a Ele. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas Ele diz, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terra, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto mais e herdará a vida eterna. Ele não falou para deixar, nós não deixarmos a nossa família. Ele falou para colocar Ele em primeiro lugar. Por isso que a Bíblia diz, procurai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, essas demais coisas, o que é? O reino de Deus, o céu, vos serão acrescentadas. Que Deus realmente possa nos abençoar cada dia mais. E ele termina o versículo 30 para terminar essa passagem. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão o primeiro. Outra palavra interessante. Muitos primeiros, muitos que começaram há muito tempo. Às vezes são derradeiros a entrar no céu. E muitos que realmente foram os últimos serão os primeiros a entrar no reino do céu. Isso depende da vontade do Senhor. Muitas vezes que nós não somos merecedores. Nós não somos merecedores de nada. Mas a misericórdia do Senhor e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado é que nos dá esse direito a entrar no céu. Mas com uma condição, permanecer até o fim, ser fiel até o fim, diz a palavra. Eu te darei a coroa da vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso louvar e cultuar o Senhor, ouvir a sua santa palavra. E agora, no encerramento do culto, eu te convido uma vez mais a invocar ao Senhor em oração, no nome santo de Jesus. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te rendemos por esta oportunidade. Nós te agradecemos, ó Deus, rendemos graças e agradecemos pela rica oportunidade, pelo que tu és, pelo muito que tens feito nas nossas vidas. Nossa mais eterna gratidão. Por cada vida que conosco participa desse culto, nossa gratidão. E eu invoco a tua bênção a todos nós, porque precisamos e carecemos de ti, necessitamos de ti. Venha de encontro às nossas vidas, Senhor, suprindo as necessidades, solucionando os problemas, abrindo as portas, orientando-nos, curando as enfermidades, ó Deus, cuidando do nosso corpo, de nossa alma, do nosso espírito, capacitando-nos e usando-nos nas tuas ricas, poderosas, potentes mãos. Amado e bondoso Deus, dá-nos a tua bênção. Também invoco a tua bênção. Aqueles que estão em lugares difíceis e tenebrosos, que estão em situações difíceis, que estão enfermos, que estão, Senhor, em hospitais, nos asilos, nos orfanatos, em leprosários, no fogo selvagem, nos cárceres, aqueles que estão em situação de rua, salva, cura, liberta, restaura, opera maravilhas pelo teu poder e pela tua graça. Aqueles que estão, Senhor, também em casas de recuperação, dá a tua bênção, restaura, salva e abençoa. Fica, Senhor, com cada um, dando a tua bênção e a tua paz. Nós te suplicamos, sobretudo te agradecemos, com perdão dos nossos pecados e sempre no nome soberano de Jesus, Senhor e Redentor da Igreja. Amém e amém. Que a bênção de Deus, o Eterno, a graça de Jesus, seu Filho amado, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Conosco permaneça, e com todo o rebanho do Senhor espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas por todo o sempre. Amém. Glória a Deus. O nosso brado de vitória registrado está em Romanos 8:31. Vamos juntos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa verdade seja sempre marcante na nossa vida. Agradeço a tua participação conosco em mais um culto ao Senhor, o nosso Deus. E convido a ti e tua família a participar das atividades na igreja O Brasil para Cristo, no Tatuapé, Rua Francisco Marengo, número 76,
bairro do Tatuapé, aqui na capital de São Paulo, sempre com a permissão do nosso Deus. Aos domingos, 7 horas da noite, culto de louvor a Deus, de adoração a Deus, ministração da palavra, orações, louvores. Participe conosco. Domingo, 7 horas da noite. Também, terça-feira, 8 horas da manhã. Também com a ministração da palavra, momentos marcantes de oração, louvores, terça, 8 horas da manhã. Também estamos no YouTube e no Facebook, às quintas-feiras, 7h30 da noite. Participe conosco e juntos exaltemos o nome do Senhor, o nosso Deus. A ti e toda a tua família, um forte e grande abraço e até uma próxima oportunidade, se esse Deus maravilhoso e eterno assim o permitir. Fique desfrutando da maravilhosa paz do Senhor. Que Deus te abençoe, assim seja. Amém.